A luz azulada de um espectrômetro de massa varre uma amostra incolor em um laboratório de controle de qualidade em algum lugar da Grande São Paulo. O operador, de jaleco branco, ajusta um parâmetro no software. Na tela, um pico começa a subir. Ele sabe que aquele pico é a assinatura molecular do paracetamol, o mesmo princípio ativo que você compra por alguns reais na farmácia. O que ele também sabe, e que quase ninguém desconfia, é que a jornada daquela molécula até chegar ali começou em um lugar que não tem nada a ver com remédio, uma refinaria de petróleo. Parece absurdo, mas é exatamente isso. O paracetamol genérico que você toma para dor de cabeça não nasce em um pé de erva, nem em um laboratório de alquimia. Ele nasce de um líquido chamado P-nitrofenol, que por sua vez é derivado do benzeno, um hidrocarboneto extraído do petróleo bruto. A primeira vez que ouvi isso, fiquei paralisado. Como algo que vem do petróleo pode acabar dentro de um comprimido que a Anvisa aprova como seguro? A resposta, como tudo nesse ramo, está nos detalhes do processo industrial. Se essa revelação te pegou de surpresa, a de que um comprimido comum começa como um derivado de petróleo, você está no lugar certo. É exatamente esse tipo de história que este canal investiga camada por camada. Inscreva-se para continuar desmontando os processos que estão escondidos atrás de cada medicamento que você compra. E me diga nos comentários, qual foi a primeira reação quando descobriu que o paracetamol vem do petróleo? Quando você segura uma cartela de paracetamol genérico, o que você está segurando é o resultado de uma cadeia produtiva que começa em reatores de aço inoxidável, operando a temperaturas que ultrapassam os 200 graus Celsius. O P-nitrofenol, um pó amarelo que parece enxofre, é aquecido em um solvente orgânico, geralmente ácido acético ou água, junto com um agente redutor. A reação química que transforma esse pó amarelo no paracetamol branco que conhecemos é chamada de redução. O grupo nitro, NO2, do P-nitrofenol é convertido em um grupo amino, NH2. Esse amino é a chave que permite que a molécula se ligue ao receptor de dor no seu cérebro. Mas aí você pergunta, se a reação é tão simples assim, por que o paracetamol genérico não custa 10 centavos? A resposta está na pureza. A Farmacopeia Brasileira, na sua 6ª edição, exige que o paracetamol genérico tenha no mínimo 98,5% de pureza. 5% disso são impurezas permitidas, o chamado limite de especificação. Qualquer lote que fique abaixo disso é descartado. E o custo para manter essa pureza não está no pó em si, mas no controle de qualidade necessário para garantir que cada lote atenda a esse padrão. Existem 2 caminhos para produzir essa molécula de alta pureza. O primeiro, usado pelas grandes marcas originais, é um processo patenteado e antigo, desenvolvido nos anos 1950 pela Sterling Winthrop. Ele envolve uma rota sintética com múltiplas etapas de purificação, destilação, cristalização, lavagem com solventes. Cada etapa adiciona custo, mão de obra, equipamento, energia. O resultado é um pó com pureza de 90,9%, mas há um preço que inclui todos esses passos e a margem da patente. O segundo caminho, o do genérico, foi redesenhado por engenheiros químicos brasileiros nos anos 2000. Eles pegaram a mesma reação básica e a simplificaram. Em vez de múltiplas destilações, eles usam um reator de fluxo contínuo, onde a reação de redução acontece em segundos, a uma temperatura controlada por sensores de platina. A cristalização é feita em um único tanque, com agitação constante. O resultado é um pó com pureza de 99,5%, dentro do limite da farmacopeia, mas a um custo de produção 40% menor. A diferença de 0,4% na pureza é irrelevante para o seu organismo, mas faz toda a diferença no bolso. Agora, imagine o cenário. Você está na farmácia, diante de 2 prateleiras. De um lado, a cartela do Tylenol, com seu design limpo e a marca conhecida há décadas. Do outro, uma cartela branca, sem logotipo, com a palavra paracetamol.
em letras miúdas e o selo genérico da Anvisa. A diferença de preço é de pelo menos 50%. Mas a pergunta que fica é: o que garante que o genérico é tão seguro quanto o de marca? A resposta está em um teste chamado bioequivalência. A Anvisa exige que todo genérico de paracetamol seja submetido a um estudo de bioequivalência. Esse estudo envolve 24 a 36 voluntários saudáveis. Eles tomam uma dose do genérico e, em uma segunda sessão, a mesma dose do medicamento de referência. Depois, amostras de sangue são coletadas em intervalos regulares: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas. O que os analistas medem é a concentração máxima da substância no sangue, Cmax, e o tempo que ela leva para atingir essa concentração, Tmax. Se a diferença entre o genérico e o de marca for menor que 20% para esses dois parâmetros, o genérico é considerado bioequivalente. E é aprovado. Mas isso tudo é o controle final. O que realmente me fascina é o que acontece antes do pó chegar ao laboratório de bioequivalência. A produção do paracetamol genérico começa com a matéria-prima bruta, o P-nitrofenol. Esse material, que parece um pó amarelo sujo, vem de fornecedores certificados pela Anvisa. Cada lote que chega à fábrica passa por um teste de identificação usando cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC. Se a amostra não corresponder ao padrão de referência, o lote inteiro é devolvido. Depois da reação de redução no reator, o produto bruto ainda está cheio de impurezas. Solventes residuais, subprodutos da reação, partículas metálicas do catalisador. É aí que entra a cristalização. A solução quente é resfriada lentamente, em tanques de aço inoxidável com camisa de resfriamento. Conforme a temperatura cai, o paracetamol puro forma cristais brancos. As impurezas, por serem mais solúveis, permanecem no líquido. Esse processo é repetido até 3 vezes. Cada ciclo de cristalização aumenta a pureza em cerca de 0,5%. Depois da terceira cristalização, a pureza atinge 99,7%, bem acima do limite mínimo. O que acontece com o líquido residual? Ele é tratado como resíduo químico. Empresas especializadas coletam e incineram a 800 caixotes. Não há descarte em rios ou solo. Tudo é rastreado por nota fiscal e relatórios ambientais. A Anvisa fiscaliza isso também. Depois da cristalização, os cristais são filtrados a vácuo. Grandes filtros de pano, como os de uma piscina gigante, retêm os cristais enquanto o líquido residual passa. Em seguida, os cristais são lavados com água purificada para remover qualquer traço de solvente. E, finalmente, são secos em um secador de leito fluidizado. Ar quente a 60 tons da Celsius sopra por 3 horas, deixando os cristais completamente secos. Agora você tem o pó branco, mas ele ainda não é um comprimido. Para isso, ele precisa ser misturado com excipientes, substâncias que não têm efeito terapêutico, mas que dão forma e estabilidade ao comprimido. O amido de milho, a celulose microcristalina, o estearato de magnésio, todos eles são adicionados em proporções precisas, determinadas por fórmulas mestras desenvolvidas em laboratório. Um erro de 0,1% na quantidade de estearato de magnésio pode fazer com que o comprimido desmorone na prensa ou não se desintegre no seu estômago. A mistura de pós é então alimentada em uma máquina chamada prensa rotativa. Ela aplica uma pressão de 15.000 libras por polegada quadrada para comprimir o pó em comprimidos. A velocidade é alucinante, até 100.000 comprimidos por hora. Cada comprimido é inspecionado por câmeras de alta velocidade que verificam o peso, a espessura e a dureza. Qualquer comprimido fora do padrão é soprado para fora da linha por um jato de ar comprimido. Você está acompanhando o processo até aqui. Do pó amarelo ao comprimido, inspecionado por câmeras que disparam a 100.000 unidades por hora. Provavelmente já percebeu que esse não é um conteúdo que você encontra em qualquer lugar. Inscreva-se para não perder a próxima camada.
O que acontece quando a precisão de um micrômetro decide se um lote de 50 mil radioila vai para incineração? Enquanto isso, responde aqui. Você imaginava que a fabricação de um comprimido envolvia esse nível de controle? Depois de embalados em blisters de alumínio e PVC, os comprimidos seguem para o teste de dissolução. Esse teste simula o ambiente do estômago humano. 6 comprimidos são colocados em um meio ácido a 37 ppm e agitados a 50 RPM. Em 30 minutos, pelo menos 80% do princípio ativo deve estar dissolvido. Se um comprimido falhar, todo o lote é reprocessado ou descartado. O custo de um lote perdido pode chegar a 50 mil reais. No final do dia, o que você compra na farmácia não é só um pó branco prensado. É o resultado de uma cadeia de decisões técnicas de engenharia química, de controle de qualidade regulatório e de testes clínicos. Cada comprimido de paracetamol genérico que você engole passou por pelo menos 6 pontos de verificação antes de chegar à sua mão. E quando você abre aquela cartela e retira o comprimido, o que você está segurando é a prova de que a indústria farmacêutica brasileira conseguiu transformar um derivado de petróleo em um medicamento seguro, barato e acessível. Não por acaso, por ciência, por regulação e por engenharia. Você nunca mais vai olhar para um comprimido de paracetamol da mesma forma. Aquele pó branco não é mais apenas um pó. É um reator. Aço, vapor, pressão, cristalização, filtros e câmeras de alta velocidade. É a história de como uma molécula que começou em uma refinaria acabou na sua farmácia. Se isso mudou a maneira como você vê o que está dentro do seu medicamento, há muito mais para descobrir. O que acontece quando o controle de qualidade identifica um desvio? Como a Anvisa fiscaliza cada passo? E qual é o segredo para o próximo genérico que vai revolucionar o mercado? Essas são as perguntas que vamos responder no próximo vídeo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder, porque agora você já viu o caminho. Falta saber como ele é vigiado. A câmera de alta velocidade, que inspeciona cada comprimido a 100 mil unidades por hora, é calibrada semanalmente com padrões rastreáveis ao Instituto Nacional de Metrologia. Se o peso médio de uma amostra de 20 comprimidos desviar mais de 5% da meta, a linha para. Um engenheiro de processos recalibra a prensa, ajustando a profundidade do punção em micrômetros. Esse tipo de precisão não é acaso. É o que a RDC 17 da Anvisa exige para qualquer fabricante de genéricos. Mas há um detalhe que pouca gente percebe. A embalagem. O blister de alumínio que protege cada comprimido não é apenas uma barreira física. Ele é selado a vácuo e a pressão interna é monitorada por sensores infravermelhos. Se o selo não atingir a resistência mínima de 2 kg de força por centímetro quadrado, o blister é rejeitado. Um lote inteiro pode ser descartado por um único defeito na selagem. O custo? 15 mil reais, às vezes mais. Pense no seguinte: toda essa complexidade existe para garantir que cada comprimido de paracetamol genérico que você compra seja quimicamente idêntico ao de marca. Mas a verdade é que a molécula em si é a mesma. Isso é lei. A diferença real está na engenharia dos processos, nos controles de qualidade e nos custos de produção. E é aí que o genérico ganha. Ele usa a mesma molécula, mas com uma rota de produção enxuta, sem os custos de pesquisa e desenvolvimento que a marca teve que amortizar por décadas. Você já se perguntou por que o preço do genérico cai tanto depois que a patente expira? A resposta está na concorrência. Assim que a patente do paracetamol de marca caiu, dezenas de fabricantes começaram a produzir o mesmo princípio ativo. Cada um com sua própria rota de síntese, seus próprios fornecedores de matéria-prima, sua própria linha de produção. O resultado é uma guerra de preços que beneficia o consumidor. Mas para que essa guerra funcione, a Anvisa precisa garantir que todos os genéricos sejam equivalentes. Daí, os testes de bioequivalência e a fiscalização constante.
Imagine o contraste. De um lado, uma fábrica que produz paracetamol desde os anos 1950 com equipamentos antigos mais calibrados e uma equipe que conhece cada parafuso do reator. Do outro, uma planta construída em 2015 com sensores IoT que enviam dados em tempo real para o laboratório de controle de qualidade. Ambas produzem o mesmo comprimido. Ambas são aprovadas pela Anvisa. A diferença é que a fábrica nova pode produzir o dobro com metade da equipe. E isso se reflete no preço final. A verdade é que o paracetamol genérico é um milagre da engenharia de processos, não da biologia. Ele não vem de uma planta rara nem de uma síntese mágica. Vem de um reator de aço, de uma centrífuga, de um secador de leito fluidizado e de uma prensa rotativa que aperta pó a 15.000 libras por polegada quadrada. Tudo isso para que, quando você abrir a cartela, o comprimido esteja intacto, pronto para aliviar sua dor de cabeça. Agora, quando você colocar a mão naquela cartela, lembre-se do que está por trás. Não é só química, é metalurgia, eletrônica, termodinâmica e regulação. E tudo isso para transformar um líquido que saiu de uma refinaria em uma partícula que você engole sem pensar. A máquina que faz tudo isso é silenciosa, na maior parte do tempo. Ela não geme, não vibra, não anuncia o risco. O único som é o zumbido constante dos motores de passo, das esteiras de distribuição e do ar comprimido que dispara os rejeitos para um recipiente separado. Não há alarme para avisar que um lote está prestes a ser perdido. Só o olho do operador, treinado para notar uma variação de décimos de milímetro na espessura do comprimido que passa. Esse operador, que passa 8 horas em pé em um chão de borracha, não vê a molécula. Ele vê a sombra dela na tela do PLC, um gráfico de tendência, uma linha que sobe ou desce. Quando a linha sai do limite verde, ele aperta um botão vermelho. A máquina para. E ele aguarda o supervisor de turno para decidir se o lote pode ser ajustado ou se precisa de um desvio de qualidade. O supervisor analisa o desvio. Se o peso do comprimido está fora do especificado, ele pode autorizar uma nova calibração da prensa. Mas se a dureza está baixa, se o comprimido quebra na mão, a decisão é mais severa. A causa pode ser a umidade do pó, uma partida ruim no secador de leito fluidizado ou, no pior dos casos, uma variação na matéria-prima vinda do fornecedor. Se for a matéria-prima, todo o lote, o pó seco, os compressões, os blisters, é segregado e enviado para um laboratório de garantia da qualidade. Lá, o comprimido é analisado por cromatografia líquida. O resultado pode confirmar a suspeita. O teor de princípio ativo está abaixo de 98,5%. O lote é então etiquetado como rejeitado. Um documento de desvio é preenchido, assinado pelo farmacêutico responsável, e o lote é enviado para incineração em uma empresa licenciada. O fabricante não pode vender esse comprimido. Ele não pode nem doar. A RDC 17 da Anvisa é clara. Qualquer desvio de qualidade torna o LET impróprio para consumo humano. Pense no que isso significa. 15.000 comprimidos, o suficiente para abastecer uma farmácia de bairro por um mês, são destruídos porque a umidade do ar naquele dia estava um pouco mais alta do que o esperado. Um erro de centavos de grama na quantidade de estearato de magnésio pode condenar à incineração um lote inteiro que custou R$50.000 para produzir. O prejuízo não é só financeiro, é logístico. Cada comprimido descartado precisa ser contado, pesado, segregado e rastreado até o destino final. E quem paga por isso? O preço do comprimido que chega até você. Cada lote rejeitado é um custo que é diluído em todos os lotes aprovados. É por isso que o genérico não é infinitamente barato, porque a margem de erro é praticamente zero. Cada falha tem um preço, e esse preço é pago por todos os consumidores que nunca saberão que aquele lote existiu. Você acabou de ver o custo real de um desvio de qualidade. A incineração de 15.000 comprimidos
por causa de umidade ou de 1 micrômetro de espessura. Esse é o nível de precisão que separa um remédio aprovado de um lote descartado. Se você quer continuar acompanhando os bastidores da engenharia farmacêutica brasileira e entender por que cada comprimido que chega na farmácia é o resultado de uma decisão técnica, inscreva-se agora. E me conta, depois de saber que um lote inteiro pode ser incinerado por um desvio de 0,1% no recipiente, como você avalia o rigor da indústria de genéricos? No final da linha, quando a produção é aprovada e os blisters seguem para expedição, um último teste é feito. Um comprimido de cada lote é mantido em arquivo por 5 anos. Se no futuro surgir uma reclamação de um paciente, ele pode ser retirado desse arquivo e testado novamente. O selo de garantia da Anvisa depende disso. Você segura a cartela. O comprimido é leve, quase sem peso. Mas o caminho que ele percorreu, do reator de aço, passando pelo secador, pela prensa, pela câmara de inspeção, pelo teste de dissolução e finalmente pelo arquivo de 5 anos, é o que separa um produto seguro de um acidente de percurso. É por isso que, quando você engole aquele comprimido de paracetamol genérico, você não está confiando apenas em uma máquina ou em um operador. Você está confiando em todo um sistema de engenharia química, controle de qualidade regulatório e memória institucional. A molécula é a mesma, mas o sistema que a produz é o que define a diferença entre um remédio que funciona e um lote de pó que nunca deveria ter saído da fábrica. Aquele pó branco que você segura na mão não é apenas industrial. É a prova viva de que o Brasil conseguiu transformar um derivado de petróleo em um instrumento de saúde pública, com precisão, regulação e um custo que cabe no bolso de todo mundo. E ele funciona, cada vez.